El seminario quiere desarrollar, pues, un nexo, un eje, Shanghái y Sao Paulo. En Shanghái el seminario tiene actividades con la Universidad de Fudan. La Universidad de Fudan, la directora de español participó en el seminario y múltiples directores de Sao Paulo, no solo de la sede de Butantá, sino de Ribeirão Preto y San Carlos, ¿no? Sí, Sao Paulo tiene muchas sedes en el estado de Sao Paulo y muy atentos a todas estas oportunidades. Y por supuesto, así como ustedes, coordinadores del programa 2026, ha estado el profesor André Fujita. Fujita es de Matemática y Estadística. Ha estado el profesor Cristian Milo es del Instituto Oceanográfico. La profesora Erika Pereira. Pereira es de Enfermería de Butantá. Así como Andrea Lucchesi, y son dos colegas. Andrea Lucchesi, que es de la Escuela de Artes, Ciencias, Humanidades, y Paula Carvalho. Paula Carvalho es la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad en Sao Paulo, ¿no? Entonces, de los 15 cursos que se van a hacer en julio del 26, ya 3 coordinadores han compartido, ¿no?, el curso, pensando pues en la aplicación de estudiantes San Marcos y en general, ¿no?, distintos estudiantes peruanos, ¿ya? Entonces, muy atentos a la presentación de este curso, que es muy actual, ¿no? Siempre se habla ya de varias décadas la obesidad infantil, ¿no? Obesidad infantil, producto de la tecnología, que se ha acrecentado, sobre todo tras la pandemia, ¿no? Tras la pandemia. Es un desafío de salud pública muy importante, ¿no? Entonces, muy atentos a esa experiencia que se subraya, ¿no? No solo en el ámbito de la medicina, sino también con el profesor Hugo Turiño de la Escuela de Deportes. Hugo, tengo presente aquí en San Marcos, la Facultad de Educación tiene la Escuela de Educación Física. La Facultad de Educación y aparte Educación Física. Así que chicos de Educación Física, no es raro que hagan una experiencia de movilidad en España, en Extremadura, en Deusto, norte de España. Entonces, una escuela bien dinámica. Además, pues, que San Marcos participa con fuerte éxito en los, así como debe haber en Brasil, aquí hay como encuentros nacionales de universidades deportivas, ¿no? De varios deportes, y siempre está San Marcos. Entonces, hay muchos universitarios, así como Sao Paulo, que son parte del equipo nacional. Entonces, muy atentos a esa experiencia desde el deporte, ¿no? Así como, Héctor, sí, Héctor, vamos tentar estreitar os laços, então, entre as escolas. sí, por Vamos tentar supuesto. Ribeirão Preto, las chicas de farmacia que estuvieron en Ribeirão Preto tuvieron muy bonita experiencia, el tema de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza de la sede de Ribeirão Preto, de la laguna, de los animales, muy bonita experiencia. También de Ribeirão Preto acogimos presencialmente a la directora de educación, Elaine Alocini, que estuvo en Lima, Perú, con otra colega de también USP, Ribeirão Preto. Entonces, con Ribeirão Preto hay bastantes contactos en varias facultades y muy atento a desarrollarlos con gran interés, ¿no? Bueno, Leticia, Luisa, sé pues de la formación, ¿no?, en USP y de la experiencia en nutrición, ¿no? Eh, Sabemos pues que la medicina tiene, ¿no?, gran apoyo en Brasil y sobre todo, ¿no?, el interés en la salud física y mental, ¿no? Es un tema clásico, ¿no?, de todos los países, que Brasil tiene esta propuesta, ¿no?, muy importante. Bien, Fabio, brevemente doy inicio y los invito a iniciar la presentación. Amigos, amigas, estamos en el Seminario Universidad de Desarrollo, una propuesta académica del Vicerrectorado Académico. Justo esta es nuestra última sesión del año.
año que empezamos con la Universidad de Bolonia, con el Departamento de Ciencias Políticas sobre la cibercriminalidad, enero de este año. Se han desarrollado más de 40 videoconferencias, amigos de Europa, de América, de Asia. El seminario está muy atento no solo a las universidades del norte global, sino a las del sur global. Amigos de África han estado en el seminario. Entonces, en el caso del sur, Sao Paulo es una universidad que nos ha acompañado en varias sesiones, ¿no? El área de ingeniería, el área de ciencias, el área de económicas, el área de medicina, sí, la Facultad de Medicina en la sede de Butantá, y también está pues la Facultad de Medicina en la sede de Ribeirão Preto, ¿no? Que es la que ahora tenemos el gusto, el honor que nos acompañe, ¿no? En la sesión de clausura de este año, ¿no? En general, el seminario, calculo, el 24 y 25 ha hecho más de 70 videoconferencias con muchos colegas, una experiencia virtual y luego pues se proyecta una experiencia presencial. Bien, nos acompaña pues Fabio da Veiga, Hugo Toriño Filo, Leticia Bizari y Luisa Mendoza Duarte, destacados especialistas en el área de salud y educación física de USPI, y muy atentos a su experiencia y a esta propuesta de OCANI, ¿no? Que es el OGRI de Sao Paulo. OGRI es nuestro OCANI aquí, que todos los años propone esos cursos de verano, en inglés, sí, para un público internacional. Amigos, en el caso de la presentación puede ser en portugués, todos los colegas hablan en su lengua materna, así que estamos muy atentos a su presentación. Fábio, Hugo, Letícia, Luísa, podemos empezar. Muito obrigado, Hector. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para a participação dos seminários da Universidade de São Marcos. Para nós é um prazer, uma honra estar aqui na tarde de hoje conversando com vocês sobre o curso que iremos ministrar na USP Academy, em julho do ano que vem, aqui em nossa universidade. Será um prazer contar com a presença de todos vocês, e na tarde de hoje falaremos brevemente sobre a proposta do nosso curso, né, sobre as ideias, sobre o que discutiremos ao longo do mês de julho, no próximo ano. Então, Luísa, por gentileza, pode compartilhar conosco a apresentação? Vou compartilhar aqui, professor. Ok. Acho que já está aparecendo direitinho, né? Está carregando por enquanto. Aí. Isso. Conseguimos Prontinho. visualizar. Ok. Muito obrigado, Luísa. Uma boa tarde a todos. Para nós, então, mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui hoje conversando sobre o nosso curso da USP Academy, que é intitulado Nutrição e Atividade Física na Primeira Infância. E neste curso nós daremos um enfoque sobre as abordagens integradas em creches ou guarderias brasileiras, né? Como a nutrição e a atividade física podem se inserir no ambiente de uma creche, de uma guarderia. A equipe responsável pela execução deste curso é composta por mim, professor Fábio, sou professor do curso de nutrição da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A equipe também é composta pelo professor Hugo Tourinho, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, pela nutricionista Letícia Bizari, também vinculada à Universidade de São Paulo, nutricionista da creche, da guarderia que nós temos aqui em nosso campus, e pela aluna de doutorado, a Luísa Duarte, que é aluna do doutorado em Nutrição e Metabolismo aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ok? Hoje conversaremos rapidamente sobre a Universidade de São Paulo, sobre os campus, sobre os cursos de pós-graduação. Falaremos depois sobre aspectos nutricionais em creches, guarderias brasileiras, sobre atividade física na primeira infância, e finalizaremos dando um enfoque maior na guarderia e pré-escola Carochinha, do campus da USP em Ribeirão Preto. Pessoal, boa tarde.
Eu vou dar continuidade aqui. Então, meu nome é Luísa, como o professor Fábio comentou, eu faço doutorado aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Também sou nutricionista. E eu vim trazer para vocês aqui um pouco sobre a nossa universidade, sobre alguns programas de pós-graduação que nós temos, algumas formas de ingresso e algumas estruturas de apoio ao estudante. Né? E em seguida, a gente vai abordar um pouco mais sobre aí os assuntos que o professor Fábio comentou sobre as creches, né? Então, para começar, a nossa universidade aqui é uma universidade pública, gratuita, do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Ela foi fundada em 1934 e atualmente tem liderado aí o ranking como a melhor universidade da América Latina. Hoje ela é responsável aqui por aproximadamente 20% da produção científica brasileira e conta aí com 183 cursos de graduação e também, aí, em média, 239 programas de pós-graduação. Essa é uma foto aqui do ladinho do campus de São Paulo, nossa capital. E aqui, para vocês entenderem os locais onde a USP está localizada hoje. Né? Deixei aqui um mapinha para vocês localizarem melhor. Temos 7 cidades aqui. Então, temos a cidade de Ribeirão Preto, né? São Carlos, Bauru, Pirassununga, Piracicaba também, São Paulo, Santos e Lorena. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Essas 2 fotos também são aqui do nosso campus. Bom, eu vou trazer um pouco sobre o programa de pós-graduação da FMRP, que é a nossa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas, como eu disse, tem 7 cidades, né, onde a USP está localizada, então temos muitos programas de pós-graduação. Mas vou trazer sobre a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também sobre a Escola de Educação Física e Esporte, da qual o professor Hugo participa. Aqui eu não vou explicar um por um, mas são vários, que a gente trouxe alguns aqui para vocês entenderem. Então, temos aí também como destaque o nosso programa de nutrição e metabolismo aqui em laranja, que é o que eu vou dar destaque também para explicar um pouquinho sobre a forma de ingresso, e é o programa do qual eu faço parte, né, como aluna de doutorado. O professor Fábio também, né, faz parte como professor, e a Letícia também como apoio aqui à docência no nosso programa, tá? Essas imagens também são todas aqui da nossa faculdade, então aqui embaixo a gente consegue ver o complexo, né, que é o do hospital, das clínicas que temos aqui. Logo aqui embaixo tem também esse complexo de aulas, né, temos essa fachada aqui em amarelo. E aqui essa fachada é a do hospital, né, que eu trouxe aqui, que está mais um pouquinho para trás nessa imagem. E aqui na frente temos o prédio central, onde ficam muitos laboratórios, né, algumas salas de aula também, de reuniões. Bom, em relação ao programa de educação física, né, nós temos aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto o programa, né, como é uma faculdade mais especializada neste curso, nós temos o programa de Educação Física e Esporte. Né, tem 2 linhas de investigação, então, tanto os aspectos pedagógicos e socioculturais do esporte, quanto os aspectos biodinâmicos da atividade física e do esporte também. Essas também são fotos aqui da faculdade, né, dessa Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, todas as 2, né, localizadas aqui no campus da USP, ele é bem grande. E aí vou comentar um pouquinho para vocês sobre essa forma de ingresso desses 2 programas, né? Programa de nutrição e metabolismo, temos aqui 3 etapas, basicamente. Temos a parte dos documentos, onde enviamos aí o título de graduação, né, que seria o nosso diploma, projeto de pesquisa, também o currículo e o exame de proficiência em inglês. São documentações necessárias para fazer a inscrição para o processo seletivo. Logo em seguida temos um exame, né, a nossa prova escrita. Nós temos aí uma avaliação da nossa interpretação de artigos científicos, são perguntas relacionadas a eles, também a nossa capacidade de organizar as ideias, de síntese das ideias, e também a compreensão das metodologias desses artigos. Então, isso é o que é abordado nos exames. E depois temos a entrevista, que vai avaliar o nosso domínio sobre o projeto a ser realizado, também se o tempo de elaboração desse projeto está adequado, como é a nossa didática, né, como nós explicamos esse projeto, e também a nossa arguição, que é a nossa fala, né? Em relação ao programa de pós-graduação em Educação Física e Esporte, temos aqui 2 formas de ingresso. Tanto aqui em laranja, né, que é o processo seletivo comum, quanto em convênios, né, que é a Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, conveniada com outras universidades de outros países.
Então, no processo seletivo comum, é bem parecido com a parte dos documentos da nutrição, do programa de nutrição, que envolve aí o diploma, o currículo, também o projeto, publicações, né, se tiver, carta de aprovação do seu futuro professor aqui no Brasil, e também o exame de proficiência, né, que valida o seu domínio na língua portuguesa e inglesa também. E pelo convênio, aí já é uma inscrição através de uma das nossas agências de financiamento, que é a CNPq. Então, a gente também tem que ver alguns documentos que são esses parecidos com os do processo seletivo comum. Então, carta de interesse, o próprio currículo novamente, projeto de investigação, 2 cartas de recomendação do seu professor no seu país e também a indicação do orientador, né, do professor que será participante aqui no Brasil também. Aqui, alguns auxílios financeiros que temos para pesquisa. Temos tanto aqui agências de financiamento, né, instituições maiores que financiam o nosso projeto. Então, temos a FAPESP, a CNPq e a CAPES como sendo as 3 principais agências de financiamento para os projetos. Outra opção também são os apoios financeiros da própria universidade. Então, um apoio financeiro para ajudar na permanência dos estudantes na nossa faculdade. Então, pode variar entre esses auxílios, né? Não necessariamente todos, mas entre eles estão a própria moradia dentro da faculdade, né? O alojamento, ajuda financeira mensal, então pagamento mensal ali de um valor específico por mês, pode ser também uma ajuda de transporte, ou então uma ajuda com alimentação no próprio campus. Vou mostrar para vocês mais para frente que nós temos o restaurante universitário, então essa é a ajuda financeira também que a própria universidade aqui pode oferecer. E também temos, na pós-graduação, um estágio muito comum, que é um estágio em docência. Nós acompanhamos o professor na sala de aula, nos cursos de graduação. Pode ser remunerado, né, ou voluntário. E aí a gente vai ter essa prática, né, da própria docência, que é muito importante na pós-graduação. E aqui, para finalizar essa introdução sobre a nossa faculdade, trouxe aqui algumas imagens de algumas estruturas que temos aqui para ajudar na permanência do estudante e também que facilita a nossa vida aqui dentro do campus, né? Então, temos 3 restaurantes universitários, essas 2 primeiras fotos, trouxe 2 deles. Temos aqui café da manhã, almoço e jantar. Cada refeição tem um valor aí de R$2. Também aqui todos os estudantes da faculdade podem fazer o uso da Unidade Básica de Saúde para atendimento médico de forma gratuita. Temos também o transporte da própria Universidade de São Paulo, que percorre o campus, também é gratuito e ajuda a gente a se locomover de uma unidade a outra dentro do próprio campus. E também a Biblioteca Central, que tem uma estrutura muito boa, tem passado por reformas recentes e está bem estruturada, também de acesso gratuito. E aqui, propriamente, dizendo aqui sobre nosso foco principal da nossa palestra hoje, que são as creches, né, as guarderias. Temos aqui, nas 7 cidades que eu comentei, temos em 3 presentes. Então, temos Ribeirão Preto, São Paulo e São Carlos, como cidades onde a USP oferece a creche, a guarderia, tanto para os docentes, né, os professores, quanto para outros funcionários e os próprios estudantes que têm seus filhos. Então, também é uma forma de apoio, né, a permanência aqui na universidade, e é o que nós vamos trazer hoje aqui para vocês em seguida. Também a Letícia, como nutricionista lá da creche, vai comentar um pouco mais e falar melhor sobre a nossa creche aqui na Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Luísa. Bom, após essa breve introdução sobre a Universidade de São Paulo, vamos focar agora sobre o conteúdo que trabalharemos no nosso curso da USP Academy. Então, em nosso curso, nós conversaremos sobre a importância da nutrição e da atividade física na primeira infância. Eu falarei primeiramente sobre a nutrição, né? E antes disso, é importante citarmos que crianças de 0 a 3 anos no Brasil comumente são matriculadas, inscritas em creches, guarderias, e crianças de 4 a 5 anos em pré-escolas ou pré-escolar. Estes são ambientes estratégicos para o futuro dessas crianças, e são mais do que um lugar para passar o dia. São locais que constituem um ambiente de intenso desenvolvimento biológico, social e cognitivo. É importante reforçarmos que
As guarderias, pré-escolas, são lugares onde as crianças vivenciam os primeiros 2.200 dias de vida. Então, é uma faixa, é uma janela de oportunidades para desenvolvimento neuropsicomotor, né? E convém ressaltar que a maior parte da alimentação diária das crianças brasileiras ocorre dentro deste ambiente escolar. As crianças comumente fazem o lanche da manhã, quando não fazem o café da manhã, né, o almoço, o lanche da tarde, dentro destes locais. Então, nestes espaços, a nutrição vai além da oferta de alimentos. Ela implica também na formação de hábitos alimentares saudáveis dentro de um contexto de desenvolvimento acelerado. Portanto, a nutrição deve ser uma ação planejada e vigilante. Ela não pode ser executada de qualquer forma, sem um cuidado por trás. E a alimentação em guarderias ou creches, ela tem como objetivo promover a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento. Como nós promovemos saúde dentro das guarderias brasileiras? Né? Fornecendo uma alimentação equilibrada, saudável, com o intuito de prevenir enfermidades como desnutrição, anemia e hipovitaminoses, que estão associadas à deficiência nutricional. Mas também estamos preocupados com o sobrepeso e a obesidade. Hoje o Brasil vive uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Não só o Brasil, como o mundo todo, né? Então nós precisamos nos atentar quanto à qualidade da alimentação fornecida dentro da guarderia, da creche, para prevenir este excesso de peso. A alimentação ali fornecida também tem como objetivo reduzir a evasão escolar e melhorar o rendimento acadêmico, pois crianças com fome, crianças desmotivadas, tendem a não ter um bom rendimento acadêmico. E, por fim, permitir o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, fortalecer sua imunidade. Então, vejam que a qualidade da alimentação e seus efeitos devem ser monitorados de forma contínua para atingirmos estes objetivos. E como saber se a alimentação de fato está contribuindo para a prevenção do sobrepeso, da obesidade, da desnutrição? Através do monitoramento da antropometria. Assim, nós conseguimos fazer este monitoramento a longo prazo. Então, anualmente, semestralmente, nós avaliamos peso, estatura e índice de massa corporal, o IMC, das crianças inscritas, matriculadas nas guarderias. E classificamos essas crianças de acordo com os índices da Organização Mundial da Saúde, de peso para a idade, estatura para a idade e IMC para a idade. E o que fazemos com estes dados? Nós podemos elaborar um diagnóstico individual daquela criança e fornecer esse diagnóstico aos pais, identificando desvios no crescimento. Podemos fazer ajustes nos menus, nos cardápios da creche, da guarderia, para adequar a oferta energética e de nutrientes, caso a gente detecte algum problema nutricional nessas crianças. E, por fim, podemos recomendar o encaminhamento desta criança ao serviço de saúde, se porventura detectarmos algum problema de saúde mais grave naquela criança, né? E eu deixo uma pergunta aqui para reflexão. Será que essa prática de monitoramento da antropometria nas guarderias brasileiras é realizada em todas as guarderias, creches? Existe uma política nacional no Brasil que garante a vigilância do estado nutricional das crianças de 0 a 5 anos? E a resposta é sim. No Brasil, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que é o programa de alimentação escolar mais antigo do mundo, que cobre aproximadamente 40 milhões de crianças e tem na figura do nutricionista o seu responsável pela elaboração de cardápios, menus saudáveis, garantindo alimentação equilibrada às crianças inscritas, matriculadas nas guarderias, reduzindo a oferta, especialmente de alimentos ultraprocessados. Além de se preocupar com a qualidade nutricional das refeições, este programa visa fortalecer a economia local, pois 30% dos recursos são destinados à compra de alimentos da agricultura familiar, alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, para compor o menu, o cardápio das crianças das guarderias brasileiras.
Então, vejam que no Brasil existem políticas e programas que garantem ações de saúde dentro das escolas. E eu cito outros 2 programas que auxiliam nesse monitoramento do estado nutricional de crianças em ambiente escolar. São eles o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que ele coleta dados antropométricos de todas as crianças matriculadas na rede pública do Brasil. E isso permite a obtenção de um panorama epidemiológico e um monitoramento contínuo das tendências de desnutrição e obesidade em nosso país. Então, é um programa de abrangência nacional. Temos também o programa Saúde na Escola, onde agentes de saúde se deslocam das unidades de saúde e vão até as escolas promover ações de educação nutricional. Isso facilita a identificação de sobrepeso, obesidade ou desnutrição e o encaminhamento dessa criança para a rede assistencial de saúde, para tratamento na rede. E o nutricionista é um dos profissionais que articula e coordena essas atividades a nível de guarderia, de creches e escolas. Ok? Então, podemos resumir a parte nutricional dizendo que, felizmente, a experiência brasileira é um modelo de política pública integrada. Então, nós buscamos oferecer alimentação de qualidade via Programa Nacional de Alimentação Escolar, buscamos organizar essa vigilância do estado nutricional, como preconizado pelo SISVAN, e temos profissionais técnicos para executar essas atividades, nas guarderias, escolas, melhorando o rendimento escolar, prevenindo enfermidades e garantindo o desenvolvimento cognitivo e motor. Então, podemos informar que a nutrição é um investimento e deve estar integrada à saúde, à educação, e a experiência brasileira demonstra êxito na alimentação escolar como política de Estado, com impacto na saúde, na educação e na economia. Porém, as ações de saúde em guarderias brasileiras ou em creches brasileiras, elas vão além da alimentação saudável. E então agora eu passo a palavra ao professor Hugo para falarmos sobre atividade física na primeira infância. Obrigado, Fábio. Gostaria de saudar o professor Hector e estender minhas saudações aos demais colegas que nos assistem. É um prazer para mim, para o Fábio, para a Letícia e para a Luísa estar participando desse encontro. Hoje eu quero apresentar para vocês a ideia da minha participação nesse curso, em parceria com a nutrição. A ideia da minha participação é procurar descrever as principais características da infância de 3 a 6 anos e como tentar utilizá-las para estimular essas crianças à prática de atividades motoras. Então, há 5 grandes características dessa infância de 3 a 6 anos que são muito importantes para que o profissional de educação física possa estruturar programas que sejam adequados a esse momento dessas crianças. A primeira característica diz respeito à desaceleração do crescimento. De 3 a 6 anos, crianças crescem pouco. E como a gente consegue observar isso? Crianças de 4, 5 e 6 anos, dificilmente nós conseguimos acertar a idade delas. Por quê? Porque a estatura fica muito próxima. A cada ano que passa, crianças crescem por centímetro menos. É o momento de estabilização do crescimento. E por que isso é importante para a educação física? Essa característica de não ter um crescimento acelerado, como ocorre, por exemplo, na adolescência, favorece essas crianças o aprendizado de novos gestos, sem, ao mesmo tempo, ter que se preocupar em se adaptar às novas dimensões do corpo. Então, de 3 a 6 anos, o crescimento estatural é menor, no entanto, o sistema nervoso está em franco desenvolvimento. O que está acontecendo com o sistema nervoso é a mielinização dos seus neurônios, o que favorece a aprendizagem, mas que, ao mesmo tempo, tem que nos informar
que há uma certa necessidade de paciência no aprendizado desses movimentos, por conta dessa fase de desenvolvimento do sistema nervoso, por conta dessa necessidade de respeitar esse momento das crianças que estão com o seu sistema nervoso começando a ser mielinizado, um processo que se completa por volta de 6 anos de idade. Timidez é uma outra característica forte dos 3 a 6 anos, principalmente no primeiro contato. E isso precisa ser respeitado por todos aqueles que trabalham com crianças de 3 a 6 anos. Sabe aquela imagem que a gente tem quando entra num elevador e a mãe está com seu filho de 3, 4, 5, 6 anos e há uma tendência da criança se esconder atrás dos pais? Essa é uma característica dessa idade, que é a timidez. Como usar essa característica? Respeitar o espaço das crianças nesse primeiro momento, até você conquistar a confiança dela, para poder ter uma maior capacidade de acolhimento durante suas aulas. Uma das características que eu entendo ser a mais importante dessa fase se chama imaginação fantástica. É a capacidade que as crianças têm de imaginar, de fantasiar, de se tornar príncipes, princesas, guerreiros. É a capacidade que as crianças têm de acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. É a capacidade que as crianças têm do lúdico. E essa característica é muito importante no estímulo à prática de exercícios físicos nessa faixa etária. Por que, Hugo? Porque você pode, numa aula de educação física para essas crianças, montar circuitos para que elas sejam estimuladas nas mais diferentes experiências motoras. E elas vão se satisfazer com esse tipo de aula. Elas curtem, elas gostam desse tipo de aula. Mas se você incluir o lúdico, a imaginação fantástica nessas aulas, não vai ter como dar errado. Um exemplo, ao invés de passar pelas estações dessa aula que você está fazendo, você instigar as crianças a acreditar que elas estão passeando por uma montanha encantada, por uma floresta encantada. E cada estação é um desafio para alcançar um objetivo. As crianças compram essa ideia e passam a fazer esse tipo de atividade com muito mais prazer. Mas não fica só no prazer a importância de usar a imaginação fantástica. O importante também é enfatizar que toda criança que tem na sua atividade motora o lúdico, a imaginação fantástica, terá ao mesmo tempo um estímulo à criatividade. E crianças criativas se tornarão homens, mulheres, adultos criativos. Então, é fundamental usar esse tipo de característica, a imaginação fantástica, nas aulas de educação física e, por que não, também no estímulo à alimentação saudável. Tudo isso é muito importante para que a gente crie uma biblioteca motora. Essas atividades precisam oferecer diferentes experiências motoras para que essas crianças ampliem essa biblioteca motora, para que no futuro elas consigam transferir esses movimentos mais rudimentares para movimentos mais complexos. Uma outra característica que eu entendo ser importante para a aplicação prática numa aula de educação física é o egocentrismo. É aquela característica que faz com que as crianças vivam de forma muito intensa no seu próprio mundo. Qual que é uma aplicação prática dessa característica? Eu sempre lembro meus alunos que se eles estiverem iniciando com uma turma de 3 a 6 anos, e se eles tiverem 10 bolas, 9 azuis e uma amarela, é melhor, num primeiro momento, deixar a amarela do lado, porque essa questão de egocentrismo levará as crianças a quererem todas a bola amarela. E isso pode criar um ambiente de animosidade, um ambiente de briga na sua primeira aula. Agora, esse egocentrismo precisa, sim, ser trabalhado. Estimular as crianças a compartilhar,
estimular as crianças a cumprir regras simples, porque elas não conseguem entender muito bem o raciocínio abstrato, mas regras simples para que elas possam começar a trabalhar essa questão do egocentrismo. Tudo isso é muito importante ser utilizado na prática, porque de 3 a 6 anos é o momento, mais uma vez, eu enfatizo, é o momento de ampliar o repertório motor dessas crianças. Nesse momento é que nós vamos estimular crianças a se tornarem adultos ativos. Eu gostaria de demonstrar para vocês agora como essa imaginação fantástica extrapola o que a gente entende como adulto. Eu costumo dizer que uma criança tem dentro dela um grande pesquisador, porque ela é curiosa, ela gosta de fazer perguntas e ela tem uma imaginação fantástica, característica que os pesquisadores, os bons pesquisadores, precisam ter na sua vida profissional. Então, vou mostrar um vídeo, é um vídeo bastante interessante, sobre como elas acreditam no que a gente pode pensar ser impossível. Luísa, você poderia passar para mim, por favor? Faço sim, professor. ¿Sabes lo que es esto? Sí, ¿Sabes cómo se llama? no. Colonoscopio. Muy bien. Lo voy a poner y me dices lo que oyes, ¿vale? Mira. Pues el corazón. Chan, 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 chan. El corazón tiritar. Pues con esto pueden ver los médicos si por ejemplo, estás constipado o no. Hola. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, le estaba enseñando a Mario cómo funciona el fonendoscopio. Ah, qué bien. Enséñale. ¿Qué oyes? Un pájaro. Un pájaro. ¿Cómo? Un pájaro. No, pero ¿qué oyes? El corazón diciendo pío. Vamos a verlo en los rayos X. Rápido, a los rayos Venga, X. a ver. Y mira, le doy aquí al botón y vemos el esqueleto de Chema. Entonces este es el esqueleto. Parece que tienes un pájaro. ¡Hola! ¿Estás aquí? Porque está vivo, ¿eh? Y te hace cosquillas. Bueno, eso sí, un poco. Pero no te tires pedos, ¿eh? A ver si va a salir por el culo. Hago de aquí. Muy bien. Chema, ¿cómo te encuentras? ¡Ese pajarito! La punta del pollito. ¿Pero has visto cómo tienes un pájaro? ¿Qué comen los pollitos? Maíz. Maíz. Hace mucho que no como maíz. Mira, yo me iba a hacer una ensalada. Espera, toma. María, ayúdame. Creo que ya está bien, ¿eh? Rápido, a los rayos X, a los rayos X. ¡A los rayos X! Mira, eso que se ve ahí, creo que es el maíz. Que ya hay bastante maíz, ¿eh? Come pollito. Come más. Sal, Chema, por favor. ¿Cómo crees que le ha podido entrar el pollo en la barriga? Por el culo. ¿Por el culo? Pues No respondas. que yo recuerde. Hombre, yo duermo con la boca abierta. Pues a lo mejor como duermes con la boca abierta ha entrado por la ventana por la noche y se habrá metido. Ah, pues va a ser eso. ¿Quieres que te lo extraiga? Sí. Por favor, siéntate. Uno está picando. Haciendo pum. Ay.
la niña cómo lo coge. Aquí, en la barriga. Estás bien, pollito. Bem, pessoal, é isso. Não tem melhor vídeo para descrever essa capacidade de criatividade, de acreditar e que deve ser explorada nessa faixa etária. Eu gostaria de finalizar dizendo que foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito gusto de estar aqui com vocês. Abraços. Meu e-mail se encontra no chat e gostaria também de complementar apenas mais uma informação com relação à escola aqui de educação física, que também recebe profissionais para o seu estágio de pós-doutoramento. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Luísa, muito obrigado. E agora eu passo para a Letícia, que vai fazer a sua apresentação também. Boa tarde, pessoal. Bom, agradeço o convite. É um prazer estar aqui, trazer um pouco tanto do nosso curso, que será ministrado no próximo ano no USP Academy, como também agora apresentar um pouquinho da creche pré-escola Carochinha, que é a guarderia, que fica dentro do campus da USP aqui de Ribeirão Preto, e que também a creche, ela dá uma visita à creche dentro do programa do nosso curso, tá? Que será oferecido no próximo ano. Então, eu já trouxe aqui um pouquinho de como trabalhamos lá a parte pedagógica, né? Essa parte, e principalmente com o enfoque da alimentação, tá certo? Então, aqui é uma foto da creche. Na creche, nós recebemos crianças de 2 a 6 anos, filhos de funcionários, servidores, alunos e docentes da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, tá? Conceito, assim, como que nós trabalhamos na creche? O conceito da creche é da criança como sujeito ativo do seu desenvolvimento, do seu aprendizado, tá? Então, é estimulado muito uma autonomia dessa criança, sempre respeitando o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor dessa criança, sempre com supervisão, mas respeitando, incentivando muito a autonomia, tá? Nós buscamos ter uma relação muito próxima com as famílias. Então, inclusive, os pais, as famílias da creche participam de atividades, participam de gincanas, de provas, inclusive as famílias, elas até ajudam na estruturação da creche. Já fizemos mutirão para pintar os brinquedos do parque, por exemplo. Então, é uma proximidade muito grande entre a creche e as famílias, né? A gente até brinca, a creche, ela tem um livro, que foi a edição, acho que é de 2015, se eu não me engano, e que traz bastante do conceito do que é trabalhado na creche. E lá, inclusive, traz uma metáfora, que nós trabalhamos na creche de uma forma tão aberta e próxima às famílias, que é como assim, dentro da nossa casa, da nossa própria casa, a gente não costuma levar na nossa cozinha quem não seja muito íntimo e muito próximo, né? Que é para não ver bagunça, não ver sujeira, não ver louça suja na pia, e na creche não. As famílias, elas têm acesso aos espaços da creche, elas levam as crianças
todos os dias, né, o pai ou a mãe ou o cuidador responsável leva essa criança até a sala de aula dela, conversa com o professor da criança e na hora de buscar funciona da mesma forma. E nesse comportamento, né, de entrar na creche, de sair, então as famílias elas encontram com a gente pelos corredores, conversam e tem aí um livre acesso tanto daquele ambiente como também se dá o desenvolvimento dessa criança, a interação dessa criança dentro desse espaço. Tá? E dentro desse contexto também, dessa proximidade e dessa preservação, desse estímulo, incentivo, autonomia da criança, a gente busca lá na creche promover a alimentação responsiva, que foi um termo cunhado pela Organização Mundial de Saúde em 2003 e que foi mesmo formalizado em 2006, onde nós respeitamos os sinais internos de fome e saciedade da criança. Então, sem recompensas na alimentação, sem chantagem, sem coerção dessa questão no momento da alimentação, tá? Pode passar, Luísa. Aqui eu trouxe um pouquinho da prática aí, né, de como que é o nosso, como é desenvolvido o nosso cardápio na creche. Luísa, você pode clicar no menu que está grifado, por favor? Aqui, quando eu clico, aparece um outro link. Aí posso Tá. compartilhar Não, essa tudo guia. bem. Pode deixar. Não, eu consigo compartilhar, Letícia. Quer que eu mudo para essa? Tá. É bem facinho. Tá, tudo bem. Vou compartilhar. Tá. Então, aqui eu trouxe um exemplo do cardápio que é praticado na creche. Esse cardápio foi praticado em outubro desse ano. Lá nós oferecemos, então, um lanche da manhã, o almoço, um lanche da tarde, que é dividido entre a turma menor, né, que é da creche e depois da pré-escola, e uma fruta antes da criança sair da creche. E vocês podem ver no almoço, por exemplo, que a gente oferece tanto fígado bovino nesse almoço de quarta-feira até lasanha. Então é um cardápio bastante equilibrado, cabe, né, todas essas opções que fazem parte, inclusive, da nossa cultura, aqui dos nossos hábitos alimentares. Pode voltar lá, Luísa, por favor. Então, é um exemplo do cardápio. E como que a gente busca desenvolver esse cardápio, né? Sempre com repetição, porque não são todos os alimentos que são bem aceitos pelas crianças, mas com repetição, oferecendo sempre presente, a criança ela vai perdendo o receio do novo, perdendo o receio daquele alimento, e cada vez mais ela se aproxima e ela busca, inclusive, com essa aproximação, ela até o momento que chega dela querer experimentar esse alimento. Tá? Então, a gente busca também uma exposição variada. Então, é um cardápio muito variado, como eu mostrei para vocês, que a gente, né, parte aí de fígado bovino, de quibe para lasanha, a parte de o grupo de alimentos de frutas, verduras, legumes é muito variado. Então, não é a mesma sobremesa no dia, que é a fruta da tarde. Então, é uma exposição bastante variada aos alimentos. A gente também procura combinar texturas, cores e cortes diferentes, para que a criança também ela aprenda a versatilidade desses alimentos, né? E nada é escondido. Então, se uma carne ela é preparada com pimentão, a criança ela consegue ver que ali naquele preparo tem o pimentão. Então, ela pode separar naquele momento se não for do agrado dela. Mas nada é escondido e não usamos, né, dessa prática de não contar a verdade para a criança sobre o que ela está comendo, tá? A gente procura sempre trabalhar o alimento, então eu trouxe alguns vídeos da creche mesmo para vocês
verem como que é esse trabalhar os alimentos. Lá na creche, tudo é muito pedagógico, desde as atividades dentro da sala de aula, como a rotina do sono, o espaço coletivo, as brincadeiras e a alimentação também ela faz parte, ela compõe o projeto político-pedagógico da creche. Então, a gente trabalha esse alimento, vários alimentos, assim, para a criança uma certa intimidade, conhecer esse alimento, ele é trabalhado desde a sua colheita na terra, na hortinha que a gente tem lá na creche. Tá? Nós temos produção lá de alguns alimentos para trabalhar com as crianças. E o respeito pela cultura, né? Pela cultura alimentar aqui do Brasil, numa visão mais macro, mas aqui da nossa região também, né? Aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Pode passar, Luiz. Aí aqui é um vídeo. Vocês verão desde as crianças menores, olha, elas estão comendo. Isso aí é lá na creche. Esse trabalhinho que está embaixo dos pratos, que seria o jogo americano, como a gente chama aqui no Brasil, ele foi preparado pelas próprias crianças. Então, cada uma, dentro do seu desenvolvimento motor, né, então, algumas trabalharam com a cultura, outras trabalharam com colagem, mas é produzida ela. Vocês conseguem perceber nesse vídeo que tem as crianças menores que estão comendo com colher, com supervisão, mas de forma autônoma, tá? E aí tem o respeito ali pelos sinais internos de fome e saciedade, né? Elas têm ajuda. Quando a gente vai para as crianças maiores, vocês verão que elas já estão com garfo, com o uso do garfo e da faca, né? Já começa ali, a partir dos 4 anos, a pinça triplo, né, que é com os três dedos. Então, já vai ficando uma pega motora mais fina, né? Então, como que muda? E são as várias. Essa daí, ó, é a turma mais velha da creche, é a que está saindo esse ano da creche. Então, elas já estão com garfo e faca. E vejam o trabalhinho, o jogo americano delas, como é mais elaborado, né? Não são aqueles riscos, aqueles traços ou aquelas pinturas mais grosseiras. Isso tudo cada turminha preparou o seu. Pode passar para o outro, Luísa, por favor. A gente respeita, né? Só um minutinho, Luísa, por favor. Então, o espaço com as mesas e as cadeiras são baixinhas, de acordo, né, com a altura dessas crianças mesmo. E aqui é a criança, aqui nesse primeiro momento é uma criança que ela está escolhendo o que ela quer comer, né? Dentre as opções do cardápio, era um dia de gincana, então ele está de fantasia. E aqui é uma criança que ela está dentro do espectro autista e ela é não verbal, mas como também dentro das limitações dela ao respeito pelo que ela deseja comer. Então, foi apontando, né? Não sei se vocês conseguiram ver a estagiária com ela no colo, porque é uma criança que tem uma proximidade muito grande com essa estagiária, e ela mostrando o que ela gostaria de comer. Então, apesar dessa limitação de ser uma criança não verbal, é respeitado a forma que ela consegue se comunicar, né? Para dentro aí da alimentação, do que ela deseja comer naquela refeição, tá? Então, eu trouxe aqui para diferenciar, tá? Para vocês verem a diferença. E aqui são algumas fotos mostrando todas árvores frutíferas que nós temos lá para trabalhar com as crianças, né? O plantio de milho, aqui é a colheita de chuchu. Então, as crianças colhendo chuchu, esse é todo no espaço da creche. Dentro do espaço da creche, essas árvores frutíferas, né? Os legumes, o plantio de milho. Nós temos um trabalho maravilhoso lá com as crianças nessa parte do plantio e colheita dos alimentos. Pode passar, Luísa.
No primeiro vídeo, aqui é o trabalhar o alimento. Então, foi um gengibre coletado na creche, colhido na creche, e as crianças, ó, então, elas estão sentindo a textura, né? Ele está in natura ainda, não foi lavado, não foi higienizado, mas para elas conhecerem, então, elas pegam na mão, elas cheiram, elas vão lá conhecer de onde ele vem, né, que ele fica embaixo da terra, ali elas estão colhendo o gengibre, tá? Então é bem esse trabalhar o alimento, desde do seu estado bruto mesmo. E aqui são as crianças dentro da cozinha, vendo o preparo ali de omelete, tá? Então elas ficam curiosas, né? Falam que parece suco de laranja, e elas estavam dentro da cozinha para ver como que é esse preparo. Então tem todo esse trabalho mesmo, né? Delas verem todas as etapas do preparo do alimento, para criar mais essa intimidade com o alimento e não ter tanto receio com o novo, né, de descobrir e de testar e de tentar o novo. Elas dentro da cozinha lá da creche, tudo com touquinha, e elas ficam perguntando como que a gente consegue ficar lá, porque elas estavam morrendo de calor. Pode passar, Luísa, por favor. E aqui elas também, aqui é dentro da sala de aula. Cada turminha com a sua professora confeccionando bolo. Então, aqui, ó, elas, olha, tudo na mesinha, barra, né, de acordo com a altura dessas crianças, elas mexem, elas têm contato com os ingredientes que compõem esse bolo. Então, o ovo, a margarina, o açúcar, elas fazem parte, são várias turminhas aí que são mostradas nesse vídeo, para preparar esse bolo. E depois esse bolo, ele é assado na cozinha e cada turma experimenta, né, consome o próprio bolo que produziu, ali num espaço coletivo, né, de muitas mãos, com supervisão, mas sempre trabalhando esse alimento. Pode ir. Como a gente não faz nada sozinho, além dos funcionários excepcionais que trabalham comigo na cozinha, que são os cozinheiros Marcos e Gisele, Bianca, e também lá na creche nós temos algumas parcerias que assim tem rendido um trabalho bastante frutífero, né? Uma delas é com o professor Fábio, análise de antropometria dessas crianças, e a gente sempre dá uma devolutiva para os pais com as crianças nas curvas de crescimento, né, de como está o estado nutricional dessa criança. Cada meses, cada família recebe no seu e-mail um relatório de como a criança está. A gente também teve um projeto de educação alimentar e nutricional em parceria com a professora Maria Fernanda Laus, que é do curso de nutrição também, onde os alunos desenvolveram com as crianças, primeiro partiram do lúdico, como foi bem explorado e falado, partiram do lúdico, então elas fizeram corantes naturais com os alimentos e depois prepararam receitas com esses alimentos para as crianças degustarem, experimentarem, né? Então, o alimento é em suas várias formas. Tem o USP agora em 2026, e também um projeto de extensão que ainda está bem no início, de aquaponia, com a professora Laisanin, que é do curso de nutrição, e o professor Regis, que é do curso de biologia, que é um projeto onde a gente vai ter um espaço com um aquário, e em cima desse aquário vai ser feito uma horta, onde a retroalimentação, né, dos peixes aí que nutrem essa horta e vice-versa, dessa horta que indica a nutrição desse aquário, ambiente. Tá? Pode passar, Luísa, por favor. São fotos apenas para ilustrar o projeto de avaliação antropométrica,
aqui são os alunos, né, juntamente com o professor Fábio, do curso de nutrição. E aqui foi o projeto de educação alimentar e nutricional das crianças, primeiro fazendo os corantes naturais a partir dos alimentos. Foi utilizado o espinafre, a beterraba e a cenoura. Pode passar, Luísa, por favor. Aí eles pintando os desenhos com esses corantes, né? Os alunos trouxeram esses desenhos para que eles pudessem pintar, colorir. E aqui preparando a receita. Depois foi feita uma torta de espinafre, tá? Também de beterraba com a cenoura. Que eles degustassem esses alimentos, né? Criassem essa de uma forma lúdica, para que a gente consiga. Eu falo que a gente sempre conversa com a criança muito dentro do lúdico, né? E para que houvesse a aproximação do alimento. E aqui, só para finalizar, a colheita, então, de abóbora e chuchu na creche, essa sensação da creche, esse espaço, ela na creche, e com uma frase, assim, que eu acho que resume tudo, que é a importância da primeira infância, né? Que também foi muito colocado pelo professor Fábio, pelo professor Hugo, e é uma frase de uma escritora brasileira, que é: infância é um terreno que pisamos durante a vida inteira, né? Então, que se a gente criar aí boas memórias e uma formação bastante sólida em todos os aspectos da vida dessa criança, e a atividade física e a nutrição é um só, né? São dois aspectos desse universo dessa criança, a gente colhe bons frutos lá na frente. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia, obrigado a toda a nossa equipe. Professor Hector, finalizamos aqui a nossa apresentação e estamos à disposição para dúvidas. Bien, Fabio, ante todo, Leticia, Luisa, Hugo, una presentación que es muy potente, puesto que los niños con esta experiencia se proyecta una buena adolescencia en el ámbito de su cultura, de la alimentación y también del esparcimiento, del ejercicio físico, ¿no? Sobre todo el gran desafío que lo interioricen, ¿no? Que los niños, las niñas interioricen de forma lúdica el moverse y el consumir productos naturales, puesto que las redes sociales son un gran desafío a la educación, promoviendo pautas, patrones de comportamiento poco saludables. Ahora, Fabio, Hugo, Luisa, Leticia. En el caso de Brasil, es una república federal. Tienen varios estados. Su experiencia se lleva a cabo en el estado de Sao Paulo. Tenemos pues un medio urbano, un medio periférico, periurbano y un medio rural, ¿no? En el caso de Sao Paulo, ¿qué desafíos se enfrentan estos espacios? Uno piensa en el mundo urbano, la migración, hay una gran migración en todos los países sudamericanos hoy en día, representa pues un desafío, toda vez en el caso de Brasil, que esta población migrante posiblemente no hable portugués, ¿no? Entonces, ¿cuál es su experiencia en esos tres ámbitos, ¿no? En el ámbito rural, en el ámbito periurbano, que se caracteriza por la dificultad, ¿no? Las carencias materiales, en el ámbito propiamente urbano, cruzando el tema, pues, de la migración. Professor Hector, muitíssimo obrigado pela sua pergunta, pela sua colocação, muito pertinente. De fato, nós estamos localizados em um estado rico, é o estado mais rico da nação, o estado de São Paulo tem muito dinheiro,
Então, aqui nós temos uma atuação dentro das creches urbanas de uma forma mais eficaz, mais produtiva, mais atenciosa. Conseguimos fornecer alimentos de melhor qualidade nutricional para as nossas crianças. E digo mais, não só em âmbito urbano, mas âmbito rural também, pensando no estado de São Paulo. Saindo do estado de São Paulo, indo para a região norte do Brasil, para a região nordeste do Brasil, são regiões mais pobres. E ali, infelizmente, nós não temos a atuação de toda uma equipe multiprofissional, né, com profissional da educação física, profissional da nutrição, profissional da medicina, da enfermagem, atuando dentro do ambiente da creche. Então, nós temos apenas a figura do professor tentando solucionar toda essa questão nutricional, de atividade física, porém, muitas das vezes, ele se sente desamparado. As políticas públicas não chegam muito bem nessas regiões mais afastadas de São Paulo, tanto em centros urbanos, mas principalmente no meio rural. As creches rurais, as guarderias rurais, são, infelizmente, desassistidas, em sua grande maioria, do ponto de vista de participação de profissionais da rede de saúde. E, além disso, nós temos um problema de financiamento, de repasse de verbas federais para a compra de alimentos saudáveis, que é um repasse muito pequeno. Então, os profissionais que trabalham nas creches, eles precisam ser criativos e, por vezes, passam dificuldades em tentar fornecer essa alimentação saudável em locais onde a verba disponível não é suficiente. Então, nós temos, sim, esses grandes desafios, pensando em regiões mais pobres do nosso país. E, pensando na questão da imigração, esse é outro grande desafio no nosso país, porque os hábitos alimentares brasileiros não são os mesmos hábitos alimentares de países da América do Sul. Então, será que nós estamos preparados para fornecer um cardápio, um menu, contendo preparações peruanas, contendo preparações colombianas, equatorianas, chilenas, bolivianas? Posso dizer que não. Talvez uma creche, uma guarderia ou outra se preocupe ou consiga resolver essa questão, né? Nós temos aqui em nossa guarderia, creche, uma criança nigeriana, que está se adaptando muito bem à nossa culinária, aos nossos hábitos alimentares, e nós conseguimos, graças à Letícia, que está aqui presente, fazer essa adaptação de uma criança estrangeira, que veio da Nigéria, à nossa realidade. Mas, volto a dizer, isso porque estamos dentro da Universidade de São Paulo, no estado de São Paulo, um estado rico. Provavelmente isso não aconteça em todos os cenários, né? Pensando aí do ponto de vista da preocupação com a alimentação voltada à população refugiada, aos estrangeiros, acima de tudo. Então, do ponto de vista da nutrição, essas são as principais características que nós temos observado. Caso o professor Hugo queira complementar também com detalhes da prática de atividade física, fique à vontade, professor, por favor. Obrigado, Fábio. Professor Hector, eu gostaria apenas de contribuir com a fala do Fábio, em que eu concordo, com relação à nossa experiência, especificamente em Ribeirão Preto, com imigrantes, são com os nossos alunos, são com os nossos professores que vêm de outros países, né? E é importante dizer que dentro da Universidade de São Paulo há toda uma estrutura de acolhimento, principalmente com relação à língua, se o nosso aluno, o nosso professor ainda não domina o português, de acompanhamento para a busca de documentos, mas reforçando, como o professor Fábio comentou, isso é dentro da Universidade de São Paulo, que de fato é um outro mundo, que está dentro de um estado que também é rico. Mas apesar da riqueza do nosso estado, eu não posso negar que com relação à prática de atividade física, ainda carecemos, ainda sentimos falta de políticas públicas de acesso à prática de atividade física em nosso país. Mesmo num estado rico, como o estado de São Paulo, ainda as ações são muito tímidas com relação ao potencial que teríamos. Ribeirão Preto tem um grande conjunto esportivo chamado Cava do Bosque,
é um local que consegue trazer muitas crianças para a prática desportiva. Há alguns projetos nas periferias. Estamos na esperança da construção de um grande centro esportivo para atender as regiões periféricas, mas eu entendo que no nosso país o esporte ainda é pouco utilizado como ferramenta de educação. E eu sinto muito por isso, porque nos projetos que podemos acompanhar de iniciativas particulares, você vê frutos muito importantes para a sociedade, como, por exemplo, queda de criminalidade. Mas ainda são projetos estanques e que não refletem a realidade do nosso país, infelizmente. Bien. Fabio, Hugo, Leticia, Luisa, en el caso del espacio, es importante destacar esta experiencia mundial, ¿no? Es un desafío tanto para el sur como para el norte. En Sudamérica se subraya la larga tradición uruguaya en políticas públicas, en políticas sociales, Uruguay, ¿no? Casi un siglo, ¿no? Luego se conoce la experiencia argentina, también muy antigua, colombiana. Entonces, ¿cómo valoran ustedes la experiencia sudamericana en esta área, ¿no? Primera infancia, alimentación, educación física. ¿Qué valoran, qué recogen de estas experiencias que podemos ver en Sudamérica? Hector, eu particularmente tenho que confessar a você e aos colegas que mais recentemente a USP está estimulando a participação dos nossos professores em convênios com a América Latina. Na Faculdade de Medicina, eu sei que alguns projetos antigos, por exemplo, com a Colômbia, mas a nossa Escola de Educação Física, que é a unidade mais nova do campus de Ribeirão Preto, temos apenas 15 anos, os nossos principais convênios foram estabelecidos com a Europa e com os Estados Unidos. Só mais recentemente estamos trabalhando em estreitar os laços com a América Latina. Então, da minha parte, eu tenho que confessar que pouco conheço, infelizmente, da realidade dos meus colegas da América Latina sobre a questão da atividade física na primeira infância. Por isso que eu fiquei tão motivado em participar desse evento, professor Hector. Quem sabe seja já um primeiro passo para estreitarmos os laços e trocarmos experiência nessa área. Acredito que vocês da Universidade de São Marcos podem contribuir e muito com a gente aqui na USP. Igualmente, professor Hector, do ponto de vista da nutrição, a fala é a mesma do professor Hugo. Temos pouco intercâmbio de ideias com os nossos vizinhos da América do Sul. Infelizmente, não vemos isso com bons olhos, não vemos isso com alegria, pelo contrário. Precisamos estarmos juntos, precisamos alinhar expectativas, alinhar políticas. Afinal, somos vizinhos, compartilhamos, né, de faixas de renda semelhantes, de culturas semelhantes. Então, não vejo o porquê ficarmos buscando somente parcerias ou exemplos norte-americanos ou europeus. Justamente por isso a USP Academy vem com o intuito de fortalecer essa parceria, inclusive dentro da América do Sul. Então, gostaríamos sim, nesse curso, de conhecer um pouco a realidade de vocês, como vocês vivenciam essa questão da alimentação e da atividade física no Peru, ou colegas de outros países sul-americanos, como vocês vivenciam, lidam, trabalham com estas questões. Vai ser, sem dúvida alguma, muito importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, contamos com vocês também nessa rede de colaboração. Luisa, Leticia, Hugo, Fabio, en el seminario ha participado la Universidad Río Grande do Sul. Esta zona de Brasil es una zona de gran dinamismo, entonces ya compartieron, ¿no?, la situación del noreste, del norte,
En el caso de Brasil, ¿qué contraste hacen, ¿no? De la experiencia que pueden ver en Sao Paulo con la experiencia que pueden ver en Rio Grande do Sul y los estados brasileños del sur? A experiência da região sul, professor Hector, é muito semelhante à experiência de São Paulo. A região sul também é uma região rica, uma região desenvolvida, muito diferente da região norte do Brasil, né? Então, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que são estados da região sul, assim como São Paulo, nós temos um alto índice de desenvolvimento humano, regiões ricas, regiões onde as pessoas, as crianças, a população tem melhor acesso à alimentação saudável, alimentos de qualidade, a locais para a prática de atividade física, apesar que o professor Hugo bem comentou que no nosso país, como um todo, isso não é muito incentivado, e ele pode até dizer com mais propriedade do que eu, mas, de certa forma, nós temos um cenário muito parecido da região sul para com a região sudeste, que é onde São Paulo está inserido. Professor Hector, com relação à questão da atividade física, eu sou formado no Paraná, que é um estado do sul do país, morei por 20 anos no Rio Grande do Sul, então tive experiências profissionais no Rio Grande do Sul, que é outro estado importante do sul do país, e vou no mesmo sentido do professor Fábio, uma região forte também, uma região bastante escolarizada, mas que tem uma característica específica da região, que é a influência das culturas europeias, né? É muito forte no Rio Grande do Sul a colônia italiana e a colônia alemã, e isso também interfere e traz características europeias de hábitos europeus para aquela região. Mas eu também coloco que o cuidado com a primeira infância no sul do país é tão importante quanto no Sudeste, que é onde estamos, no estado de São Paulo. Amigos, el COVID-19 tuvo un gran impacto en el sur, en el norte. En el norte, directores de Reino Unido comparten que vieron enormes colas en el banco de alimentos. Entonces, la pobreza recrudece en el norte. A partir de su experiencia en el norte, ya sea Europa o Norteamérica, ¿cómo ven el impacto, ¿no?, de la reciente pandemia en este ámbito, ¿no? Educación, primera infancia, ejercicios físicos y nutrición. Hector, professor Hector, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda do nosso curso, para falar especificamente da experiência na Europa. Nós não está aqui com a gente, mas estará em julho o professor Sébastien Rattel, da Universidade de Clermont-Avignon, e a participação dele é exatamente para descrever como encontra hoje a realidade, pelo menos europeia e especificamente francesa, para compartilhar com os alunos e professores que participarem do nosso curso. A participação dele vai ser importante nesse sentido. Sí, amigos, amigas, usualmente los cursos de USP Academy son cursos que Sao Paulo los hace con otra universidad. Este mes de febrero apoyé en el desarrollo del curso de educación, justicia ambiental, que lo desarrolla la Facultad de Educación. También estuvo otras universidades, en este caso Argentina, ¿no? Entonces, esta propuesta que propone USP son cursos de extensión no solo desarrollados por Sao Paulo, sino también acompañados por otras universidades. El profesor Milo lo desarrolla con la Universidad de Trento, Trieste, el profesor Fujita, la Universidad Kyushu de Japón, las profesoras Lucchesi, Pereira, con Carvalho, con la universidad, con Boston College de Estados Unidos. Entonces, es una propuesta que plantea, ¿no?,
USPI muy importante, puesto que busca conectar la experiencia del norte y del sur. Leticia, Luisa, Hugo, Fabio, el curso se desarrolla y siempre con los alumnos se proyecta actividades complementarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección del curso tras el desarrollo de este, ¿no? Una investigación, desarrollar pues un evento, ¿no? Académico, cómo proyectan el curso, que es un momento de todo un proyecto de investigación. Professor Hector, no nosso curso pretendemos compartilhar a experiência brasileira sobre a importância da nutrição e atividade física em ambientes de pré-escolas, creches, guarderias, como apresentamos aqui inicialmente, e também teremos um momento, um espaço onde os alunos que participarão do curso trarão as experiências dos seus locais de origem. Então, nós teremos, dentro da nossa programação, um momento para compartilhamento de ideias e informações. Então, apresentaremos a realidade brasileira, veremos a realidade francesa com a participação de um professor da França, e depois ouviremos a realidade dos alunos ali participantes, sejam eles sul-americanos ou norte-americanos, asiáticos, africanos, enfim. Então, programamos o nosso curso para que seja uma troca de experiências, para que com essa troca nós possamos levar essas ideias novas, essas experiências para os nossos locais de atuação. Talvez algum colega sul-americano traga uma experiência exitosa de algum país onde ele esteja inserido, que eu possa inserir na minha realidade aqui, na creche, dentro da USP, em Ribeirão Preto. E o contrário é válido. Nós gostaríamos de passar a vocês uma realidade nossa, para que vocês possam implementar no local de trabalho de vocês essas experiências. Então, é uma troca de informações, são palestras, teremos aulas expositivas, onde apresentaremos a realidade, aulas expositivas dialogadas, mostraremos vídeos, como foi feito aqui na apresentação de hoje, imagens, para que facilite a compreensão do contexto do qual nós estamos exemplificando, e também ouviremos de vocês como se dará esse tipo de atividade dentro da realidade de cada país, certo? Em linhas gerais, essa é a ideia do nosso curso. Professor Hugo, Letícia, quiserem complementar, fiquem à vontade, por favor. Fábio, professor Hector, vai ser muito importante também, nesse nosso curso, aproximar nossas instituições com o que a gente chama do Sul Global. Então, a Luísa estará fazendo parte desse evento, descrevendo a instituição, como ela muito bem fez aqui, e mostrando as possibilidades, principalmente na nossa pós-graduação em stricto sensu. E quem sabe dessa forma, tanto na Faculdade de Medicina, como na Escola de Educação Física e Esporte, a gente possa receber alunos da Universidade de São Marcos, assim como alunos de instituições da América Latina, nos nossos programas, tendo a possibilidade também de bolsa para auxiliá-los aqui. Bien, colegas, bueno, el colega Camones comparte su interrogante sobre, ¿no? El conocimiento que se tenga sobre la realidad peruana. Como han compartido los colegas, el gran desafío de Sao Paulo es conectarse justamente con la realidad sudamericana, puesto que ya tiene gran experiencia en el norte, pero el sur es de gran atención ahora. Justamente en ese sentido, la alta dirección de Sao Paulo tiene un programa, ¿no?, orientado a los alumnos de colegios públicos de Brasil, que son estudiantes de USP, y este programa hace que los alumnos de origen de colegio público en USP puedan tener una experiencia en la UNAM de México, en la Universidad de Chile y también en la Universidad de San Marcos, ¿no? En el caso de San Marcos, el seminario habrá recibido el año 24-25 y este año 26 ya nos confirmaron que hay otro grupo que es apoyado, ¿no? USP tiene un gran interés que sus alumnos tengan experiencias en Europa, pero también en el sur. Les comparto, ¿no? María, alumna de Derecho, vino de París, estuvo aquí un mes y medio,
ya terminó la graduación y ahora está haciendo el posgrado en Londres, ¿no? Entonces, la experiencia peruana complementa muy bien lo que ha recogido en París y lo que actualmente está trabajando en Londres. Amigos, si pueden ver por la chat, está la lista de asistencia para todos, fíjense. Fabio, Hugo, Leticia, Luisa, en este momento es un momento que vemos pues una caída de la tasa de crecimiento demográfico. Distintos factores hacen que el número de niños decae en todo el mundo, también en el sur. Entonces, ¿cómo y se proyecta, ¿no? En 10 años un gran número de personas mayores, ¿no? Adultas mayores, ¿no? Entonces, la infancia en el siglo XXI tiene un gran contraste con el siglo XX. En el siglo XXI hay pocos niños, ¿no? El tema también es cómo cuando son hijos únicos hay una relación especial con los padres. Entonces el gran desafío de tener pocos niños es acompañarlos de tal medida que, a diferencia, ¿no? Naces en una gran familia, naces en una familia de hijo único, es un gran contraste, ¿no? La experiencia del niño, de la niña. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes esta situación? Entiendo que Sao Paulo ve esta caída demográfica, ¿no? Y ve una disminución de la población infantil. Professor Hector, nós já sentimos o reflexo dessa queda de natalidade na creche Carochinha. A Universidade de São Paulo, ela ficou por volta de 15 a 10 anos sem fazer concursos, sem renovar o seu quadro de professores. E, com isso, a nossa instituição envelheceu. E o maior reflexo foi a diminuição de procura da creche para as crianças, porque os nossos professores hoje, boa parte, é um exército de cabeças brancas. Agora, com o novo concurso, uma onda de concursos que foram realizados em 2024 e 2025, com a entrada de professores mais novos, como é o caso do professor Fábio, acredita-se que se retomará as crianças voltarem a utilizar, voltar a ter mais crianças na creche Carochinha, principalmente de primeira infância. Então, já vimos isso como reflexo, é algo que eu acredito que não tem volta. Então, além da atenção à primeira infância, eu vejo a Universidade de São Paulo muito próxima aos estudos com relação à terceira idade, à velhice. Porque, de fato, até 2050, pelo IBGE, o nosso instituto que avalia o crescimento populacional, dentre outras características do nosso país, em 2050 já teremos muito mais uma população em quantidade mais velha do que de crianças e adolescentes. Exatamente, professor Hector. E temos vivenciado também essa questão que você comentou das famílias com filhos únicos, né? Cada vez mais nos deparamos em nosso país com famílias que têm apenas um filho, em detrimento do século passado, onde as famílias tinham 2, 3, 4, 5, 6, 10 filhos, né? Hoje, no nosso país, a gente observa principalmente as famílias de alta renda optando por uma menor quantidade de filhos. Já algumas famílias de baixa renda têm maior quantidade de filhos e isso dificulta, em termos financeiros, a manutenção de uma alimentação saudável. No nosso país, nós temos alguns programas de distribuição de renda que tenta facilitar isso para essas famílias de menor poder aquisitivo, como, por exemplo, o Bolsa Família. É um programa brasileiro que transfere renda para famílias de baixa renda para que possam adquirir gêneros alimentícios, enfim, custear contas de energia, água e saneamento, etc., né?
Então, sim, essa é uma realidade vivenciada por nós aqui também. Uma queda da taxa de natalidade e famílias com menor número de filhos anualmente. Aquí, amigos, aquí en Perú, décadas, en el contexto de la carencia de los presupuestos públicos, no es raro que la población local se organiza apoyando los servicios en educación y en salud. Es decir, las madres de familia se reúnen y producen alimentos, no en forma familiar, sino en forma comunitaria. Estas experiencias comunitarias en zonas con grandes carencias sociales son típicas, son características de fin del siglo XX en Perú, especialmente en Lima, Perú. Entonces, en base a su experiencia, ¿cómo ven la relación de la comunidad local con el colegio? ¿Cómo ven la relación de las madres de familia con los colegios de primera infancia? Esa experiencia, acompañamiento, relación, apoyo, ¿cómo ven esa experiencia en el caso de Sao Paulo? Letícia, se você quiser comentar, acho que você é a mais apropriada. Professor, na creche, dentro da realidade, né, da creche, a gente tem proximidade muito grande com a família. Como eu coloquei, né, as famílias são muito próximas, elas participam aí até de decisões mesmo da creche, é tudo muito compartilhado, é tudo muito transparente, mas novamente, né, nós estamos falando de um contexto onde a grande maioria desses pais, eles têm nível superior, né? Então, é um outro, eu acho que, acredito que assim, é uma outra forma de se relacionar ali com a escola, né? Eu não sei falar como que seria assim, em creches, no município, eu acho que tem muito a ver com localidade, com renda, com nível instrucional dessa família, né? A nossa realidade aí, por exemplo, as famílias, teve um momento de uma turma da creche que elas questionaram o uso de café no preparo do leite, né? Nós fazíamos a mistura leite com café, que é muito tradicional no Brasil, que é muito cultural aqui para a gente. E foi questionado por conta de agitação das crianças. Então, nesse momento, a gente não fica só ali respondendo individualmente um pai ou outro, porque hoje a gente sabe que tudo fermenta muito nos grupos, né? Tudo toma uma proporção bem grande. Então a gente reúne a turma e com muito embasamento ali, técnico mesmo, de rotina, de estrutura, de recursos, a gente expôs a situação. Isso é um exemplo apenas. E ficou tudo muito esclarecido, né? A gente derrubou até algumas questões que os pais pensavam que optavam por oferecer cacau em pó aos filhos, estavam optando por uma opção, por um alimento melhor, nessa questão do teor de cafeína, mas a gente mostrou que não, né? Porque tem até mais cafeína do que a quantidade de café que a gente oferecia para as crianças. Então, assim, ali é uma realidade bastante diferente. Como eu falo, é um pouco uma bolha, né, no Brasil. E aí a gente ainda pensando num país, né, onde as mães, principalmente as mães aí, que é quem acaba ficando muitas vezes com o cuidado dessas crianças, mas as mães também saem para trabalhar, saem muito cedo para trabalhar, dependem de transporte público, de todo esse deslocamento. Então, eu acredito que não tenha, falando de uma forma geral, né, enquanto Brasil, não seja uma realidade o que a gente vive dentro da creche da USP. Professor Hector e colegas, eu concordo com a professora Letícia.
O que ocorre na creche Carochinha é uma excepcionalidade. Esse envolvimento dos pais junto da escola. O que observo em outras escolas, pelo menos aqui em Ribeirão e na região, mesmo em escolas de nível socioeconômico mais elevado, um certo distanciamento dos pais em relação à educação de seus filhos, chegando ao ponto da comunicação mais importante serem feitas por aplicativos de comunicação. O WhatsApp hoje é o preferido pelos pais para resolverem os problemas e não frequentam mais as escolas como se frequentava nas gerações passadas. Eu acredito que isso é um grande desafio, porque há uma terceirização, ou seja, há uma transferência de responsabilidade da educação de nossas crianças para as instituições, com uma omissão muito grande das famílias, principalmente daquelas que a gente esperava uma maior contribuição, onde tem uma maior escolaridade e que a gente não verifica. Há uma cobrança muito grande dessas instituições com relação à educação de seus filhos, mas uma contrapartida muito pequena, um distanciamento dos pais, das famílias, uma omissão dessas famílias com relação à educação dos seus filhos. O que as gerações passadas a gente verificava em famílias de nível socioeconômico mais baixo, por conta do distanciamento com relação às questões de trabalho que afastavam os pais de seus filhos, a gente verifica o mesmo problema hoje, em grau de importância, tanto quanto em famílias de nível socioeconômico mais elevado. Eu gostaria de saber se vocês, no Peru, também estão passando por essas dificuldades de distanciamento das famílias com relação à educação de seus filhos. Hay varios ámbitos, ¿no? El ámbito popular, hay una tradición de fin del siglo XX, algunas décadas, que las madres están cercanas a los centros educativos, pero como tú, Hugo, compartes, los padres jóvenes, los padres del siglo XXI, tienen pues una fuerte experiencia, el smartphone, redes sociales. Entonces, esto hace que sea común la comunicación, así como tú compartes en Ribeirão Preto, en Lima, Perú, en distintos niveles socioeconómicos. Es el gran desafío de la tecnología que nos presenta, ¿no? El distanciamiento social fue incrementado por el COVID-19, pero no fue iniciado. Ya existe por la relación con la tecnología esta experiencia aislada, ¿no? Tanto en el sur como en el norte. Y pasar la responsabilidad al otro también es común en ámbitos con diferencias socioeconómicas. Sí, son experiencias comunes en las urbes, en el mundo urbano, tanto del norte como del sur. Bien, amigos, se les ha compartido por el chat el link de la Facultad de Medicina y el link de la Escuela de Educación Física y Deportes de Ribeirão Preto. Se comparte que Ribeirão Preto es una ciudad en Sao Paulo, tiene aeropuerto internacional, es una ciudad que se ubica a 300 kilómetros de Sao Paulo. Sao Paulo está de Lima, Perú, a 3 horas. De Lima a Sao Paulo en avión son 3 horas. Luego de Sao Paulo a Ribeirão Preto hay líneas de buses. En términos peruanos, 300 kilómetros es un ámbito bastante cercano. Ica, ¿no? De Lima a Ica, por ejemplo, ¿no? Es una zona que tiene una sede de USP muy fuerte. En general, USP en sus distintas sedes son muy fuertes. La Facultad de Medicina es conocido, ¿no? El desarrollo de la cultura deportiva, ¿no? Y del deporte en general en Brasil.
Así que la experiencia tanto en la Facultad de Medicina como en la Escuela de Educación Física y Deportes de Ribeirão Preto será muy, muy importante para todos nosotros. Amigos, en el caso de Ribeirão Preto, ¿qué mes recomiendan visitar para conocer de cerca, ¿no?, la actividad académica en sus facultades? ¿En qué mes del año recomiendan visitar sus facultades? Professor Hector, há um ditado que em Ribeirão Preto tem 2 estações do ano: verão e estação rodoviária. Vocês conseguem entender essa brincadeira? Estacione rodoviária. Qualquer época do ano em Ribeirão Preto vai estar muito quente. Entre julho, agosto, setembro, muito seco, não tem chuva, tempos muito bonitos, céu azul, mas muito seco. A partir de novembro, dezembro, começa a ser uma época mais chuvosa, mas muito quente também. Eu diria que vocês não teriam problema em chegar em qualquer época do ano aqui, mas que estejam preparados para passar calor. Por outro lado, professor Hector, apesar do calor, uma grande característica aqui da cidade é a cerveja. E a gente chama aqui uma cerveja específica o chopp. Ribeirão Preto tem hoje mais de 10 cervejarias. Você pode alugar uma van e fazer um tour, o que seria recomendado, alugar uma van e não fazer isso dirigindo, e conhecer as 10 cervejarias e poder degustar das diferentes cervejas produzidas hoje na nossa cidade, que é uma combinação muito interessante com o nosso calor gelado e de boa qualidade. Em nossa cidade temos também parques bastante arborizados, ótimos para uma caminhada no fim da tarde, no momento em que o sol está se pondo, porque, como o professor Hugo disse, é uma cidade muito quente, então venham preparados para o calor. É uma cidade com muitas opções de compras, lojas, é uma cidade muito acolhedora. Tenho certeza que vocês gostarão de passar alguns dias aqui conosco em Ribeirão Preto. Tem uma sugestão também, pertinho aqui de Ribeirão, a 30 minutos, fica uma cidade que chama Brodowski, e lá fica o Museu Casa de Portinari, do Cândido Portinari. Ele é nascido lá e tem a casa dele, né, que hoje virou museu. Então, também é um lugar muito legal de conhecer. Quem gosta de pintura, de arte, né, desse artista famoso mundialmente, ele é daqui de Brodowski. Ribeirão Preto é uma cidade que tem hoje quase 800 mil habitantes, mas ainda mantém as características de uma cidade do interior. Então, apesar de estar numa cidade grande, o acolhimento ainda é de uma cidade do interior. Então, podem vir com tranquilidade, que vocês terão uma boa experiência nessa cidade. Sí, nuestras 3 alumnas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica comparten una gratísima experiencia en Ribeirão Preto, justo en el curso que dirigió Lines, ¿no?, que la mencionaron ¿no?, hace un momento, de la Facultad de Medicina en Ribeirão Preto. Amigos, amigas, en el link pueden ver los cursos de Aucani, Academy USP, la convocatoria para alumnos de pre y posgrado, empezó en noviembre, se extiende hasta febrero, y luego el año 26 hay otra convocatoria. Entonces hay bastante tiempo para que nuestros alumnos puedan presentarse, o por qué no nosotros, los profesores, estar acompañándolos, estar con ellos en Ribeirão Preto. USP es una universidad pública, se estima que es la primera en América Latina desde que hay rankings, ya hace algunos años. Es una universidad
con gran apoyo del Estado de Sao Paulo y tiene una gran experiencia en la investigación, ¿no? Y en la provisión internacional. Así que en distintas áreas académicas, USP es una muy buena opción. Así, no solo la sede central que está en la ciudad de Sao Paulo, sino las distintas sedes que están en el estado de Sao Paulo, como Bauru, San Carlos o Ribeirão Preto. Bien, amigos, Fabio, Hugo, Leticia, Luisa, ¿conocen Lima, Perú? Não conheço, professor. Infelizmente, desejo conhecer. Conheço. Eu também Conheço. ainda não conheço. Tem um colega do Peru, mas infelizmente eu não conheço. Ainda gostaria muito. Eu conheço Machu Luisa, Picchu. bueno, Leticia sí conoce Perú, así que será motivo para que ella las pueda animar a venir a Perú. ¿Por qué no Lima? San Marcos, su sede central está en Lima, Perú, capital, pero también tiene sedes formativas en la Amazonía Central, Villarrica, en la zona andina minera, Ollón, en la costa central, Guarmey, Chancay y Chilca. Así que la experiencia en San Marcos es una experiencia tanto urbana, tanto limeña, pero al mismo tiempo nacional y rural. Entiendo que para sus alumnos y los colegas será una muy bonita experiencia poder estar en Lima. Lima y Sao Paulo son igualmente caras. Si uno vive en Sao Paulo, si uno vive en el estado de Sao Paulo, entonces ya sí su presupuesto es semejante al de Lima, Perú. Este tercer año que recibimos alumnos de Sao Paulo parte de una proyección para incrementar las relaciones no solo con Butantan, sino con todas las sedes de Sao Paulo. En 10 años, Lima celebra 5 siglos de la Fundación Española. La Professor Hector? esta semana del país, Salvador, así que Lima, si bien tiene 5 siglos de fundación española, Lima también tiene una larga historia indígena. La arquitectura indígena aquí se edifica en barro, data del año 1700 a.C., templos, pirámides truncas indígenas, incluso muy cerca del centro histórico. Entonces, hay una historia hispana, pero al mismo tiempo hay una historia indígena muy larga. Además que cerca a Lima, al puerto del Callao, hay presencia humana milenaria, ¿no? Desde el 8000 a.C. Aparte, la arquitectura sí es un poco más reciente, pero bueno, 2000 a.C., 1700 a.C. Entonces, la experiencia en Lima, una experiencia indígena, hispana y republicana muy importante. Lima es una ciudad, bueno, tan grande como Sao Paulo, no tan grande, pero semejante, muy extensa, más de 30 kilómetros, más de 2000 kilómetros cuadrados. Así que una experiencia en Lima, sí, proyecto que para ustedes sería muy importante, ¿no? Hay tiempo, 26, 27, 28, hay tiempo para pensar acercarnos y vincular nuestras instituciones académicas. Será um prazer, professor Hector. Quem sabe toda a nossa equipe aqui possa ir junto até a Universidade de São Marco, conhecermos a universidade, conhecer a equipe que ali trabalha e conhecer a cidade, por que não, né? E desfrutar desse belíssimo país que é o Peru. Será um prazer. Sí, la alta dirección de USPI hace de la UNAM, San Marcos y U de Chile universidades aliadas estratégicas. Esa es una idea que tiene la alta dirección de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pienso que la alta dirección
proyecta que sus docentes puedan conocer San Marcos según su programación, según su disponibilidad de tiempo. En el caso particular sería muy bonito poder replicar el curso que van a hacer en julio acá en Lima, viendo pues disponibilidad horaria, pero sí tendría gran impacto. Bien, amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Por favor, pueden prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión. Colegas, pueden prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión. A ver. 1, 2. 1, 2. Bien. Un gran saludo a todos. Muchas gracias por su asistencia. Fabio, Hugo, Leticia, Luisa, con ustedes cerramos este año 25. Han sido más de 40 videoconferencias. De Sao Paulo, alrededor de 10 videoconferencias. Coordinadores del curso de verano de Sao Paulo, con ustedes son 4 cursos ya presentes y otros coordinadores van a presentarse el próximo año, hay tiempo. Así que de antemano, muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y estamos en contacto. Amigos, amigas, entonces la asistencia está en el chat, pueden revisarla y muchas gracias por su presencia y acompañarnos durante todas estas sesiones en este año que empezamos con la Universidad de Bolonia y terminamos con la Universidad de Sao Paulo. Bien, un gran saludo. Obrigado, Fabio, Hugo, Leticia, Luisa. Espero podemos vernos en Lima, Perú. professor Hector. Muito Obrigada, obrigada. pessoal. Obrigada, Obrigado. professor Hector. Parabéns Obrigada, pelo professor. trabalho que desenvolve aí, professor Hector, por essa internacionalização da Universidade de São Marcos. Sí, por supuesto. Vamos a encontrarnos en Lima. Sim, De nos hecho. encontraremos. Sim. Saludos. Excelente, muito obrigada pela oportunidade. Gracias, amigos, amigas. Pasen felices fiestas. Hugo, Fabio, Leticia, Luisa. Pásenla muy bonito con sus familias. Un gran saludo desde Lima, Perú. Graças. Igualmente, professor. Até mais.